Ter uma vida leve. Assunto muito falado, pessoas estão buscando isso, estão atrás disso, é um assunto cada vez mais recorrente na nossa sociedade. Viver leve, ter uma vida leve. Tem experts falando sobre isso, palestrantes, influencers, youtubers, até pastores oferecendo aí fórmulas para ter uma vida leve, segredos, hábitos, dicas. Pesquisei um pouquinho sobre o assunto, encontrei uma matéria do G1 para entender o que a sociedade está falando sobre essa tal de vida leve. E a matéria do G1 se chama 9 maneiras de levar uma vida mais leve. E ela propõe que viver com mais tranquilidade pode mudar tudo ao nosso redor. E isso só depende de algumas mudanças de hábitos. Preste atenção, algumas mudanças de hábitos vão trazer para você uma vida mais leve. A matéria associa leveza com livrar-se do que pesa na nossa vida. E dentro do raciocínio do autor do artigo, o que pesa são preocupações, sobrecargas e ter que resolver muitos problemas. Então a ideia é que para ter uma vida leve, essas 9 maneiras de levar uma vida mais leve vão girar em torno de dar novos significados e novos pesos para aquilo que está na nossa lista de prioridade. Também ter mais momentos de alegria, menos cansaço, aprender a apreciar ali, os momentos de prazer, que realmente prazer é o que realmente nos dá uma vida melhor, é realmente viver. Bom, mais bom humor, menos ansiedade. Vamos às 9 dicas. A primeira dica, dedique-se a si mesmo. Uau, que incrível, que formidável, né? Para você ter uma vida mais leve, você tem que cuidar de si. Dá prioridade para si mesmo. Você tem que ser sua própria prioridade. Como? Relaxando mais, estudando mais, praticando a sua religião, fazendo coisas que te satisfazem, que te deixam mais tranquilo. Segundo lugar, conecte-se com a natureza, porque a natureza nos deixa mais leves, estimula a nossa criatividade, alivia nosso estresse, melhora o nosso humor. Então você pode passear por um gramado, caminhar por uma mata, ir a um parque com áreas verdes, e isso vai te tornar mais leve. Terceiro, não leve tudo tão a sério. Não viva uma vida que você planeja tudo, que você tem que decidir tudo, porque isso acaba roubando a espontaneidade e as surpresas da vida, e aí você não vai ter uma vida leve. Então o artigo diz assim, não decida tudo imediatamente. Não tem que resolver todos os problemas ao seu redor. Muitas coisas vão se resolver naturalmente. Muitas respostas vão vir quando você simplesmente deixa de se preocupar. Então não leve tudo tão a sério e você vai ter uma vida mais leve. Pare de transformar situações em problemas, em quarto lugar. Tem gente, o artigo diz, que enxerga tudo como problema e vê problema em tudo, e isso torna a pessoa negativa, negativista e pesada. Quinto lugar, agradeça mais. Em meio aos problemas, a nossa tendência é ficar olhando e nos concentrando em lamentar nas coisas que estão erradas e ruins, e a gente acaba esquecendo das coisas boas que temos na vida. Então, ser grato pelo que somos, pelo que temos, por onde estamos, isso nos ajuda a sermos mais leves. Sexto lugar, veja o lado bom. Podemos sempre tirar algum ensinamento de qualquer situação. Seja otimista para ser mais leve, porque ser pessimista, negativo, impede você de ter uma visão mais ampla e geral. A experiência nas coisas ruins é conhecimento que a gente acumula, e com essa bagagem a gente vai se sentindo mais seguro, mais forte para seguir em frente. Então ver o lado bom das coisas nos torna mais leves. Sétimo lugar, desapegue-se das coisas. A matéria do G1 diz que quanto mais coisa a gente tem, mais preocupação e mais angústia a gente acumula. E pior, nunca estamos satisfeitos com o que estamos acumulando, então sempre vamos querer algo mais, e isso só vai aumentar ainda mais a nossa dor de cabeça. Viva com menos. Você quer ser leve, quer uma vida leve? Se desapegue, libere espaço na sua casa, nos seus cômodos e na sua vida, e viva com menos. Oitavo lugar, cerque-se de pessoas boas. Pessoas boas que te fazem rir,
Pessoas legais que te deixam para cima, te dão bons momentos, compartilham coisas com você e ajudam você a ter uma vida mais espontânea e divertida. Em último lugar, o conselho é: seja bondoso, seja gentil com as pessoas, generoso, empático, que isso vai gerar um ciclo de boas energias que vão sendo trocadas. Nós nos sentimos felizes quando nós fazemos alguém feliz e isso desperta nessa outra pessoa a mesma vontade, entendeu? Esse seria o ciclo. Olha, tem coisas muito interessantes nessas 9 dicas, mas em essência ela fracassa e eu vou mostrar por quê. Por exemplo, o conselho de você se dedicar a si mesmo. A gente pode enxergar isso como egoísmo. Dedicar-se a mim mesmo pode me tornar alguém ainda mais estressado e mais pesado. Se eu faço de mim mesmo a minha própria prioridade, aí é que a minha vida se torna um fardo estressante. E essa coisa de se conectar à natureza? Nem sempre a gente consegue. E quem não consegue ter um tempo na mata, um tempo num lugar verde? Aqui em Morungaba, onde eu moro, tem muita área verde, mas cidades como São Paulo e outras capitais têm poucas áreas verdes. E aí? Uma vida mais espontânea, não planejada. Na verdade, esse conselho pode piorar as coisas. Se você não planeja certas coisas, você pode ter mais dor de cabeça ainda e mais falta de sossego ainda, né? Aquele ditado que diz que quem não ajunta no verão vai passar fome no inverno, vai ter dor de cabeça no inverno. E sobre a dica de não levar tudo tão a sério, não ver problema em tudo, ver o lado bom das coisas, isso parece para mim como tapar o sol com a peneira. Às vezes você acaba fazendo de conta que está tudo bem quando não está e os problemas se acumulam e isso tudo é uma grande ilusão que não torna a vida mais leve coisa nenhuma. E esse conselho de você se cercar de pessoas boas? Eu digo para você, esse é um conselho impossível de ser praticado. Em primeiro lugar, porque nós não conseguimos evitar nós mesmos e nós somos os primeiros chatos, ácidos e maus do planeta Terra. Eu não consigo viver sem mim. Eu não consigo evitar-me a mim mesmo. Segundo, em muitos casos, nós não temos escolha de nos cercarmos de pessoas boas. O nosso cônjuge é chato. Tem gente chata na escola, no trabalho, na igreja, ao nosso redor. Não tem como evitar. E aí, se você não consegue evitar, então você vai ter uma vida pesada. Então veja que esses conselhos e dicas não são lá tão eficientes assim para tornar a nossa vida mais leve, mas sabe qual é a falha essencial dessa proposta de vida leve dos nossos dias? É porque ela faz um diagnóstico errado do que efetivamente torna a nossa vida pesada. O diagnóstico é que pessoas tóxicas tornam a vida pesada, ou falta de atividades prazerosas tornam a vida pesada. Se você não prioriza a si mesmo, sua vida fica pesada. Se você tem pouco contato com a natureza, sua vida vai ser pesada. Essas coisas são periféricas, são secundárias, não são decisivas nem determinantes para uma vida leve. Veja aí o diagnóstico de Jesus a respeito de uma vida pesada em Lucas 21:34. Jesus diz assim: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus fala sobre coração pesado. A palavra coração sobrecarregado, entorpecido, ocupado demais. A palavra sobrecarregar que Jesus usa é a ideia literal de um peso, uma sobrecarga, algo duro de carregar. Jesus está dizendo que tem coisas que nós colocamos no nosso coração e que se tornam duras de carregar. Jesus fala de coração porque coração é o centro da vida humana. É a alma, é a mente no contexto em que Jesus discursa sobre esse assunto. É a fonte, o lugar do que pensamos, do que sentimos, desejamos, das afeições, paixões, propósitos, esforços. Coração também tem a ver com o entendimento, a inteligência, a nossa vontade e o nosso caráter. É a nossa alma e como ela é afetada, o lugar das nossas sensibilidades, afeições, emoções, desejos. Jesus fala que tem 3 coisas
que tornam o coração pesado, torna a vida pesada, torna uma pessoa pesada. Primeiro, Jesus fala de libertinagem, que é farra, é vida desregrada, é orgia, imoralidade. Segundo, Jesus fala de bebedeira, embriaguez. E terceiro, Jesus fala de preocupações com coisas terrenas, coisas deste mundo. Mas agora acompanha comigo aqui, por que essas coisas são pesadas? Por que elas pesam sobre nós? Duas respostas. Primeira, vamos recorrer a Agostinho de Hipona, o grande teólogo do início da história do cristianismo. Ele explica o seguinte: Senhor, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho já tinha dito lá atrás que a vida leve é uma vida de intimidade e comunhão com o Criador. E fora de uma comunhão com o Criador, a vida é pesada, seja ela qual for. Mas se você estiver perto do seu Criador, vivendo em comunhão verdadeira com Ele, mesmo longe da natureza, mesmo cercado de pessoas tóxicas, cheio de problemas, o seu coração vai encontrar repouso, leveza no seu Salvador, no seu Senhor, no seu Criador. Você quer uma prova de que Jesus está certo? De que o que torna a vida pesada são essas três coisas: libertinagem, bebedeira e ocupações terrenas? Nunca bebemos tanto. Bebida alcoólica, cerveja, vinho, todo tipo de bebida. Nunca a humanidade bebeu tanta bebida alcoólica. Nunca quebramos tantas regras morais e descartamos tantos mandamentos antigos. Nunca abrimos mão de tantos valores morais e mandamentos bíblicos da palavra de Deus. E nunca fomos tão materialistas, nunca acumulamos tanto, nunca fizemos tantas conquistas terrenas, confortos terrenos, nunca conseguimos produzir e adquirir tantas coisas materiais como carro, casa, tecnologias, e ao mesmo tempo, olha que contraste, nunca fomos tão ansiosos como somos hoje, nunca fomos tão angustiados e tão depressivos quanto somos hoje. Jesus está certo. O nosso diagnóstico de o que é uma vida pesada é que está errada. O coração cheio, ocupado centrado e dominado por imoralidade, quebra de mandamentos, por embriaguez, por inquietações terrenas, esse coração não consegue repousar em Deus, como disse Agostinho de Hipona. Por quê? Porque Deus não convive com o pecado. Deus não ocupa o mesmo lugar que um ídolo. Sabe qual é o primeiro mandamento da lei, dos 10 mandamentos? A Bíblia diz muito claramente: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Deus está dizendo o seguinte: eu não divido espaço no seu coração com nada, nem ninguém. Ou sou apenas eu, ou eu estou fora. E quando ele está fora, a vida fica pesada. Nada mais que vier a ocupar o seu coração vai te satisfazer ou te dar uma vida leve. Então, em segundo lugar, por que essas coisas que Jesus cita tornam a nossa vida pesada? Primeiro, porque o nosso coração está inquieto enquanto ele não se encontra com o Criador. E segundo, porque esses pesos, sabe o que eles fazem? Eles têm um efeito de quebrar o feitiço. Esses pesos, a bebedeira, a farra, o materialismo, enfraquecem e apegam o nosso anseio por Deus e pela vida eterna. Eu vou retomar Lucas 21, 34. Jesus falou o seguinte: tem cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês com libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Sabe o que acontece? Essas coisas distraem, sobrecarregam, deturpam a esperança pelo dia. Deixa eu dar uma ilustração para você. Um camarada jovem, recém-casado, ele é apaixonado pela esposa. A mulher dele, com quem ele se casou, é a menina dos olhos dele, é tudo para ele, ele é enfeitiçado por ela. Entretanto, com o passar do tempo, se ele não tomar cuidado e se ele começar a prestar atenção na sua carreira, em outras coisas, em outros projetos, em outras mulheres, o que vai acontecer com o seu encanto pela esposa? Exatamente,
será perdido, vai quebrar o feitiço. Então fica bem claro que essas coisas que Jesus cita aqui em Lucas nos fazem viver uma vida que ignora a vida eterna. Nós esquecemos da nossa afeição maior, ficamos entorpecidos, anestesiados, não temos mais gosto pelo dia da vinda do Senhor. Em outras palavras, essas coisas nos fazem esquecer de onde viemos, quem somos e para onde vamos. Nós somos filhos de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, se nos convertemos a Cristo Jesus, fomos gerados espiritualmente, nos tornamos filhos e filhas amados, amadas de Deus, adotados por Deus para viver em comunhão com Ele e em submissão a Ele por toda a eternidade. Viemos dele, somos dele e vamos para Ele, morar com Ele no céu para sempre. Agora, se eu entulho meu coração nessa vida terrena aqui com imoralidades que Deus reprova, com bebedeiras, com coisas terrenas, fico pensando, ocupado em dinheiro, popularidade, status, carreira, o próximo entretenimento, bens móveis, bens imóveis, isso tudo pesa o coração, rouba a verdadeira leveza da vida. Eu perco a essência, perco a identidade. Presta atenção em como Eugene Peterson parafraseia Lucas 21:34. Na sua paráfrase, a mensagem, ele coloca assim: não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva de festas, bebidas e compras. Gostei dessa ideia, dessa imagem que ele cria. Uma roda viva, algo que está sempre girando ali. Festas, bebidas, compras, festas, bebidas, compras, entretenimento, embriaguez, bens materiais. Essa roda viva rouba a esperança do Cristo, da promessa de vida eterna, rouba o prazer da comunhão com Deus. Eu termino perguntando, o que fazer então? Vamos fazer o que Jesus mandou. Viver leve, no sentido correto do termo, é viver sem esses fardos de pecado, sem sermos puxados para baixo por esse estresse, por essas ansiedades, pela embriaguez, pelo amor, pelas festividades, farras e afins. Essas coisas não podem impedir a gente de prestar atenção no dia da volta do Senhor. Essas coisas não podem mais tirar o nosso foco da eternidade. Essas coisas não podem nos afastar mais de viver em função do nosso encontro pessoal com o Senhor. A essência da existência deve ser viver de uma tal maneira que quando eu estiver às portas da eternidade, eu possa me colocar de pé diante da presença do Senhor, com a consciência limpa, com mãos puras e com o selo de aprovação. Repouse seu coração, meu amigo, amiga, irmão, irmã. Repouse seu coração, descanse seu coração. Não em pessoas boas, não em contato com a natureza, não. Não em dar prioridade para si mesmo, você não precisa disso. Não em fazer aquilo que te satisfaz, aquilo que te agrada, também não numa vida espontânea. Repouse o coração, Agostinho, repouse o coração no seu Criador, em Deus, aquele que te fez. Entregue-se a Ele. Decida que é Ele quem decide tudo na sua vida. Decida que você vai viver uma vida de adoração a Ele, que você vai fazer tudo o que Ele manda, que você vai obedecer aos mandamentos dEle, que você o buscará diariamente e andará na presença dEle. E você vai descobrir a verdadeira leveza. Jesus fez uma promessa muito simples, muito clara, que encerra esse nosso tempo de estudo e devoção. Jesus disse assim: o meu fardo é leve. Fica com isso no teu coração. O Senhor Jesus Cristo disse: o meu fardo é leve. Você quer leveza? É o fardo de Jesus. É a vida na palavra, na oração e na obediência ao Senhor. Eu quero orar por você, orar por mim, para que o Senhor nos conceda realmente esse privilégio de uma vida verdadeiramente leve. Vamos orar? Deus querido, o Senhor ouve nossa oração, o Senhor ouve a minha oração, a oração de quem está me assistindo agora. O nosso pedido e o nosso desejo é que o Senhor nos dê essa vida leve, prometida por Cristo. O que sobrecarrega o nosso coração são as ansiedades e inquietações por coisas terrenas, embriaguez, bebedeiras e também o desejo por coisas pecaminosas, por quebrar a tua lei, por coisas imorais. Nos liberta dessas coisas
e nos faça realizados em Ti, na comunhão com o Senhor. Uma vida aos Seus pés, uma vida na Tua presença. Se houver alguém que esteja assistindo essa mensagem agora e não entende o que é isso, que o Senhor abra portas, abra entendimento e faça essa pessoa buscar respostas em Ti e na Tua palavra e que essa pessoa encontre o que está procurando. Em nome de Jesus. Amém. Não deixa de dar o seu like nesse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, se inscrever no canal da nossa igreja e continuar acompanhando a nossa série de reflexões no Novo Testamento. Vai ao ar toda quarta-feira às 20h30 e fica disponível no canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida.